Pessoal, boa noite. Tem um sonzinho aqui de lado, mas eu vou tentar gravar um videozinho. Eu acho que não dá para atrapalhar não. A respeito do pecado. Em todas as áreas da nossa vida existe a possibilidade de pecar. Existem uns pecados mais graves, outros mais leves. Apesar de que tem uma religião aí que diz que não existe pecado grande nem pecado pequeno, tudo é pecado e... meu Pai eterno, né? Não vou citar o nome da igreja não, mas para os que me conhecem vão se ligar. A respeito do pecado do assassinato. Na Bíblia, na Torá, tem a recomendação para aquelas pessoas que matam sem intenção de matar. Um acidente, no caso, né? Legítima defesa também, com certeza eu acho que está incluído nesse sentido. Existe na Bíblia a possibilidade para essas pessoas que matam sem querer escapar do vingador do sangue. Quais seriam essas portas de abertura para a salvação dessa pessoa que matou, mas que sem querer? Mesmo sem querer, a gente vê que na Bíblia mesmo existia uma espécie de punição. Não por parte de Deus, mas Deus, sabendo que o homem, a família, iria ter um instinto de vingança, né? Fazia a sua parte ali para proteger aquele que matou sem querer. De fato que diante de Deus, aquele que matou sem querer, sem intenção, realmente não merecia a punição, né? A não ser que ele fosse, digamos assim, negligente, né? Havia uma punição. De alguma maneira haveria ali um certo tipo de culpa. Mas no caso de sem querer, né, não haveria por parte de Deus essa punição, a não ser uma proteção. Proteção daquele que matou sem querer, proteção da família que pudesse querer se vingar dele, né? Então a proteção era que o que matou saísse da cidade. E existia da Torá, não me lembro bem direito, se eram 6 ou se eram 7 cidades escolhidas por Deus para aquelas pessoas que mataram sem querer, fossem para essas cidades, né? E ali ficassem, e o vingador do sangue, a pessoa da família que teve seu ente morto por aquela pessoa, o vingador do sangue não poderia entrar naquelas cidades. Então, aquele que matou sem querer estava protegido. Interessante que essas cidades eram cidades em que tinham levitas como, digamos assim, governantes, né? Levitas, para as pessoas ficarem bem entendidas, mais ou menos o que seria um padre, um pastor hoje, né? Para ser bem simplista mesmo, mas seria mais ou menos isso, né? Então ali aquelas pessoas, mesmo matando sem querer, iriam ainda se chegar mais a Deus, até mesmo pela proteção que Deus estava dando a ele, né? A eles concedendo. Até porque a gente muitas vezes, por acaso, mata sem querer. Se uma pessoa matar sem querer, não digo a gente, mas uma pessoa, né? Qualquer pessoa, seja qualquer um de nós, né? Que a gente pode passar por uma situação dessa. Mas às vezes que mata sem querer, às vezes tem alguma situação por detrás que o ser humano mais, digamos assim, mais normal, mais simples, mais simplista, não consegue ver por que aquilo veio para cima dele e não para cima de outro, né? Mas mesmo ele matando sem querer, às vezes tem alguma coisa que poderia ter sido corrigido na vida dessa pessoa que matou sem querer. Por isso que às vezes ele acontece de passar por isso e não outra pessoa, por algum motivo. Às vezes de fala, às vezes de ação não boa, mas de qualquer maneira digna de alguma punição. Eu acredito que o processo que a gente vê aqui externo
ele tem um estudo bem mais profundo para aqueles que são profundos na espiritualidade. Não vou dizer que seja o meu caso, entendo um pouco, superficialmente, entendo que isso existe dentro da Bíblia e mostra, até mesmo dentro dos 10 mandamentos, que Deus visita o pecado do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas, voltando para o caso do homicida que mata sem querer, né? Do cara que matou a pessoa sem querer, existe ali a proteção divina, né? E ele teria que mudar de cidade, né? Existiam ali 6, 7 cidades que eram designadas justamente para aquele que matou sem querer. Então, teria que haver uma mudança mesmo que ele matasse sem querer. A questão é mudança. Tinha que haver uma mudança. Às vezes, a gente vê pessoas que matam, e aqui eu vou tirar até a questão do querer ou não querer, pessoas que matam. Geralmente, elas sentem uma necessidade muito grande de sair da sua cidade. Por quê? Isso já estava escrito ali na Bíblia, né? Às vezes por medo do vingador do sangue, e às vezes, e eu acredito que seja uma boa porcentagem da questão em assunto aqui, que seria uma mudança de vida, porque a pessoa nunca iria se sentir recomeçando no lugar em que ele exterminou uma vida, né? Então seria tipo que um paradoxo. O judaísmo mostra umas outras questões que poderiam ser feitas e podem ser feitas, né, para quem pecou, para quem, digamos assim, mesmo que não tenha matado, mas cometeu alguns pecados que são difíceis de serem esquecidos pela sociedade, ou até mesmo por ele mesmo, ou por aquele que ele prejudicou, né? Pecados mais, digamos assim, ligados a um estupro, uma comparação, né? E outros tipos de crimes que realmente nos saltam aos olhos e a pessoa fica tipo que marcado pela sociedade e pela sua própria consciência. Então, haveria essa situação de mudança de cidade. Uma outra situação que acontece seria a mudança de nome. Eu já tenho ouvido, né, de algumas pessoas, e até mesmo pelo meio judaico, de pessoas que sentem uma necessidade muito grande de mudar o nome depois que comete certo tipo de pecado. No judaísmo, ou dentro da cultura de Israel, pelo que eu entendo e vejo falar, é bastante fácil mudar o nome. É fácil mudar de nome, justamente para mudar o destino da pessoa, porque a alma entende que ao mudar de lugar ou ao mudar de nome, é como se mudasse quase mesmo que a natureza ou o destino da gente. E isso também é demonstrado no caso de Abrão, que depois passa a ser chamado de Abraão, e de Sarai, que depois passa a ser chamado de Sara, né? Tem uma mudança no nome. No caso de Daniel, outro vídeo que eu fiz a respeito de vegetarianismo, né? E fala que, eu não comentei no vídeo, mas na Bíblia tem lá onde Daniel é o nome judaico, né? Até pelo fato de Elohim, o nome terminado por El sempre tem uma conotação de exaltação ao nome de Elohim. Tanto que todos os anjos têm essa terminação, seja os anjos bons, principalmente os anjos bons, né? No caso Gabriel, Micael, Miguel, Uriel, muitos, né? Tem esses nomes, como o caso de Daniel. Mas só que Daniel, quando ele mudou do estado de Israel para a Babilônia, ele passou a ser chamado de Beltesazar, né? Como que os astrólogos entendessem isso e quisessem mudar o destino de Daniel, mas só que como Daniel não mudou os seus princípios, também a bênção de Deus continuou com Daniel, e ele, apesar de ter mudado o nome, não mudou de atitudes, né, perante Deus, né? Mas existe o fato de você mudar de nome e ajudar a mudar de atitude. Os astrólogos sabiam disso, né? Mas nada é 100%. No caso de Daniel, ele conseguiu conservar as suas intenções para com Deus, né?
Como eu disse, eu tenho visto pessoas que sentem essa necessidade. Há pouco tempo estava conversando com um amigo meu que falou sobre isso. A necessidade de um parente dele que tinha feito algo que não era louvável diante da sociedade, né? E ele sentia a vontade de mudar de nome. Mudou de nome, quer dizer, mudar de nome, não sei se ele mudou, a não ser que tenha sido enganado, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que não é muito fácil mudar de nome, é bem complicado. Eu acho que era para ser mais facilitado, como no caso de Israel. Mas essa pessoa mudou de lugar, já é um bom indício, né? Mudar de lugar, tentar mudar de nome, nem que seja de mentira, né? Porque não se muda no documento de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira, como eu disse, as pessoas começando a chamar ele de outro nome pode ter um impacto no seu psicológico, né? Positivo, né? Uma outra maneira é mudar de atitude, né? Você pode permanecer até no lugar que você está, não mudar de nome e mudar de atitude. Acontece que mudar de cidade e mudar de nome, às vezes, ajuda a mudar de atitude, né? E às vezes você pode mudar o nome, mudar de cidade e não mudar de atitude, como foi o caso de Daniel. Mas as coisas estão interligadas uma com a outra, né? De qualquer maneira, fica um entendimento nessa área para nós, né? Eu não sei se todas as pessoas têm esse entendimento, mas que isso existe, né? E para aqueles que cometem crimes que são, digamos assim, saltam mais aos olhos da sociedade e dele mesmo, a necessidade vem de alguma maneira, mudar de cidade, de nome e de atitude, ou de atitude, né? No caso, se acontecesse nos 3 níveis, a mudança seria bem mais completa. Boa noite.